Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Ailton Krenak, um dos pensadores mais importantes do nosso tempo, a partir do livro dele Futuro Ancestral. É uma análise que nos convida a virar de cabeça para baixo tudo o que a gente pensa sobre tempo, sobre progresso e principalmente sobre o nosso lugar no mundo. Vamos começar com essa provocação. É a pergunta que guia todo o raciocínio. Krenak nos desafia a largar de mão aquela ideia de que o futuro é uma linha reta, algo que está sempre lá na frente, que a gente nunca alcança. E se, em vez disso, o futuro for uma coisa que já existe, uma potência que está aqui, agora, guardada na sabedoria da Terra? É este livro aqui que serve como nosso mapa. Ailton Krenak não entrega respostas fáceis, sabe? Ele oferece uma bússola, uma ferramenta para a gente navegar essa confusão toda que estamos vivendo, sugerindo que a saída talvez esteja em olhar para a nossa própria existência de um jeito completamente diferente. Bom, para começar, o Krenak faz um diagnóstico bem preciso do nosso tempo. Ele diz que a nossa civilização moderna está doente, sofrendo de uma grave falta de imaginação. A gente ficou preso em uma única maneira de enxergar a realidade. E aqui está a raiz do problema. Krenak aponta que, lá atrás, desde que a colonização tomou conta dos continentes, o pensamento ocidental se baseou numa divisão, uma separação radical. De um lado a humanidade, do outro a natureza. A cultura se tornou o contrário da natureza, como se a gente fosse uma coisa e o planeta outra. Então, para ficar bem claro, o contraste é este. De um lado, a visão ocidental, que bota o ser humano no centro de tudo, separado do resto e correndo numa linha reta de tempo. Do outro, a visão que o Krenak apresenta, onde essa separação simplesmente não existe. A gente é nós rio, nós terra. A gente não está na terra, nós somos a terra. E o tempo não é uma flecha, é mais como um ciclo, um espiral. Krenak usa uma analogia genial aqui. Ele diz que a cidade moderna é como a caixa preta de um avião. É um sistema fechado, que a gente não entende direito como funciona por dentro. Ela nos isola completamente dos ciclos da natureza. A comida simplesmente aparece no supermercado, a água sai da torneira, a gente perdeu totalmente a conexão com a origem das coisas. E o grande perigo que o Krenak identifica está aqui, nesse número. O risco de construir um mundo com base em uma única história, uma só narrativa. Uma monocultura de pensamento, sabe? Baseada em competição e ansiedade pelo futuro e que, no processo, vai apagando todas as outras formas de viver. Mas o Krenak não para só no diagnóstico, não. Ele também oferece o que ele chama de prescrição, um caminho para a cura. E esse caminho passa por aprender a escutar a sabedoria que vem da própria terra, especialmente a sabedoria que vem dos rios. Aqui a gente precisa virar uma chavinha no nosso pensamento. Para nossa lógica utilitária, um rio é um recurso hídrico, algo para ser usado. Para Krenak, um rio é um ser vivo, é um avô, um companheiro que tem memória, que tem agência, que tem voz, é uma entidade que faz parte do que nós somos. E se a gente olhar para a história, essa conexão era óbvia. Civilizações inteiras, como a do Egito Antigo, nasceram de uma conversa com o rio Nilo. Mas, mais recentemente, no século XX, essa relação se quebrou. Os rios viraram só instrumentos, hidrovias, esgoto, fontes de energia. O convite do Krenak é para a gente reatar essa conversa. Olha só que potente essa frase. O interessante aqui é que ela mostra essa fusão. Não é só uma ideia na cabeça, é um sentimento profundo de pertencimento. É a capacidade de ir além do nosso corpo individual e se sentir parte de um coletivo gigante que inclui o rio, a montanha, a terra inteira. Isso tudo nos traz de volta para o conceito principal. Afinal, o que é esse tal de futuro ancestral? Como é que essa ideia funciona na prática? Vamos tentar entender como isso se constrói. É fundamental entender isso aqui. Futuro ancestral não é sobre querer voltar para o passado, não é saudosismo. A ideia é ativar, agora, no presente, uma sabedoria que sempre teve aqui, quietinha. É como ter uma biblioteca inteira dentro de casa e nunca ter aberto nenhum livro. O conhecimento está ali, só esperando para ser acessado. Para explicar, Krenak usa uma parábola brilhante. Ele fala de um ritual antigo em que as pessoas andavam sobre brasas de fogo sem se queimar. O futuro que a gente projeta, cheio de desastres, é como olhar para as brasas e só ver o perigo. O medo desse futuro é o que nos queima de verdade. Já a sabedoria ancestral é ter a coragem de caminhar no presente, de pisar nas brasas sem ficar paralisado pela ansiedade de algo que nem aconteceu ainda.
E isso leva a uma conclusão bem radical, né? O futuro, essa coisa que a gente acha que está nos esperando lá na frente, é na verdade uma ilusão, é uma imaginação nossa. E, segundo Krenak, a nossa obsessão em controlar essa imaginação acaba nos distraindo da única coisa que existe de verdade e onde a gente pode agir, o agora. Com base em tudo isso, Krenak nos faz um convite, que virou sua ideia mais conhecida. É um chamado para a gente adiar o fim do mundo. Prestem atenção nessa citação, porque ela é a chave de tudo. Adiar o fim do mundo não é tentar salvar este mundo, esse que está em colapso, o mundo da monocultura. Não. É resistir a ele para dar espaço para que outros mundos possam existir. É trocar a ideia de um caminho único pela ideia de confluências. E o que seria essa tal de confluência? A imagem é linda. É como um encontro de rios. Em vez de um único rio gigante que sai arrastando tudo, a confluência é a celebração de vários rios, vários saberes, vários mundos que se encontram, se misturam, mas sem que um apague o outro. É dizer não para a monocultura e sim para a diversidade da vida. E essa análise toda termina, na verdade, com um convite para a gente pensar. O Krenak não dá a resposta final. Ele devolve a pergunta para nós. Se o futuro é essa potência que está adormecida, a questão que fica no ar é: que saberes que estão dentro da gente e na Terra podemos despertar agora mesmo para começar a imaginar e a criar outros futuros possíveis,